Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, que normalmente nós estudamos o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Mas hoje, uma data especial, estamos chegando aí no Ano Novo, e nós vamos falar sobre esse momento, né, que ninguém consegue ficar indiferente, assim como o Natal, o Ano Novo. É um momento onde nós paramos para refletir sobre tudo que aconteceu ao longo de todo o ano e também nos preparando aí para o próximo ano que está por vir. É um momento de repensarmos, é um momento de planejarmos, e nós estaremos aqui juntos, eu, Eduardo Araújo, com ele, eu, Aloísio Guigino, e ela, Maria de Fátima Miranda, juntos para conversarmos, né, fazermos essa reflexão, também nós aqui, sobre como foi este ano, né, sobretudo no que diz respeito à nossa questão moral, ao nosso progresso espiritual, que é o objetivo primordial de estarmos aqui num corpo físico. E também repensarmos, né, algumas atitudes equivocadas, planejarmos uma mudança de comportamento, de propostas de vida, sempre baseados nesse conhecimento que temos, essa bênção de conhecer a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. Ele, com certeza, deve ser um guia seguro para que neste próximo ano possamos efetivamente encontrarmos um caminho melhor para todos nós, uma vida melhor, cientes de que a vida na Terra, Jesus já tinha deixado bastante claro, é uma vida de lutas. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas também disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que estejamos dispostos a enfrentar as dificuldades com confiança, com serenidade, com equilíbrio, com fé, porque assim, com certeza, as dores, como diz Jesus, o fardo é mais leve. Quando a gente está ao lado do Cristo, quando a gente busca o apoio na doutrina espírita, nos bons espíritos, o fardo se torna mais leve. Eu queria começar aqui o nosso estudo especial, hoje no programa Luz na Penumbra, citando aí Allan Kardec, na Revista Espírita, no ano de 1862, fevereiro de 1862. Allan Kardec escreveu um artigo chamado Cumprimentos de Ano Novo. E ele diz o seguinte: várias centenas de cartas nos foram dirigidas pelo Ano Novo. A época de Kardec, aí muitas cartas ele recebia, né? Hoje em dia nós temos aí os WhatsApps. Zap. Imagina se fosse hoje, como Allan Kardec ia dar conta de tanto WhatsApp. Melhor do que nós, porque sem os recursos de hoje ele codificou a doutrina. Olha, mas a cartinha dava para chegar aos poucos, né? O WhatsApp é instantâneo, é uma coisa assim incrível. Mas aí ele diz que várias cartas, né, foram dirigidas a ele pelo Ano Novo, de modo que nos é materialmente impossível responder uma a uma, porque era ali escrito, né, à mão cada uma. Pedimos, pois, aos nossos dignos correspondentes aqui, recebam a expressão de nosso agradecimento sincero pelo testemunho de simpatia que tiveram a bondade de nos dar. Uma entre elas, entretanto, por sua natureza, exige uma resposta especial. É a dos espíritas de Lyon. Kardec tinha todo um carinho, né, com os nossos companheiros do movimento espírita de Lyon. Subscrita, diz ele, por cerca de 200 assinaturas. Aproveitamos a circunstância para transmitir a seu pedido alguns conselhos gerais. A Sociedade Espírita de Paris, fundada por nós, julgando que podia ser útil a todo mundo, não só nos sugeriu que a publicássemos na revista,
como também votou a sua impressão separada para ser distribuída a todos os seus sócios. Todos aqueles que tiveram a gentileza de nos escrever participaram dos sentimentos de reciprocidade que aí exprimimos e que se dirigem sem exceção a todos os espíritas franceses e estrangeiros, que nos honram com o seu título de seu chefe e de seu guia na nova via que se lhes abre. Não nos dirigimos apenas aos que nos escreveram, diz Kardec, pela passagem do Ano Novo, mas a todos os que a cada momento nos dão tocantes provas de seu reconhecimento pela felicidade e pelas consolações que encontram na doutrina, e que nos relatam as suas penas e os seus esforços para ajudar a sua propagação. A todos, enfim, aos quais nossos trabalhos servem para algo na marcha progressiva do Espiritismo. Então, Allan Kardec, e aí falando, né, sobre esse momento em que sempre as pessoas se confraternizam, assim como no Natal, e da quantidade de cartas que ele recebia carinhosas, de incentivo. As lutas foram muitas, mas era muito bom ao final de um ano, né, ali no Ano Novo, Kardec, eu imagino, recebendo essas cartas, e ele cita aqui os companheiros de Lyon, dando felicitações, dando palavras de incentivo carinhosas para que ele começasse mais um ano aí na sua imensa tarefa de nos trazer a codificação do Espiritismo. Eu posso... Duas coisinhas que eu gostaria de colocar. A primeira delas... Os fogos do Réveillon ainda não foram. Eu gostaria de transcrever essa mensagem de Allan Kardec e como se fosse também nossa, né? Porque nós também agradecemos a todos aqueles que nos acompanham, a todos aqueles que nos incentivam, a todos aqueles que nos amparam, certo? Por todo esse ano que vai se acabando, certo? Fazendo propostas para um próximo ano. Mas o segundo ponto que eu gostaria de colocar é que eu gosto muito de saber a origem das coisas, certo? Como é que tudo isso começou. E nós vamos nos reportar, certo? A 46, o século 46 antes de Cristo, quando isto começou a ser estabelecido como uma comemoração romana, certo? Através do imperador Júlio César, que fixou o 1º de janeiro como dia do Ano Novo, certo? Então, ali foi estabelecido o dia 1º de janeiro. Os romanos tinham um calendário que já existia na época, em que existia um mês de janeiro que era destinado ao deus Jano. Vamos lembrar que os romanos eram politeístas, né? Era destinado ao deus Jano. E esse deus Jano, ele tinha uma característica muito interessante, que é normalmente o que é mantido até hoje por nós. Ele tinha duas faces. Ele era bifronte. Uma face voltada para frente, visualizando o futuro, e uma face voltada para trás, visualizando o passado. Então é o que nós fazemos sempre na passagem do ano, né? Nós fazemos um retrospecto da nossa vida e do que aconteceu no mundo. Nós temos programas e mais programas de retrospectos, né? Tudo aquilo que aconteceu no mundo, então a face de Jano voltada para trás, é o passado. Mas nós também fazemos propostas para o ano que vai começar. Uma que não deixa de estar em todas as relações é de emagrecer. Todos nós colocamos isso, né? Por quê? Porque nós precisamos vencer a gula, vencer o desequilíbrio na nossa alimentação, que nos faz muito mal, e outras tantas, né? Então nós fazemos várias propostas, e todas elas relativas a aspectos que nós devemos implementar em nossa vida, né? Mas isso não é só deve acontecer na passagem do Ano Novo, né?
porque na passagem do Ano Novo, com todas as comemorações que são feitas, com todos os excessos que ocorrem, no dia 2 nós não nos lembramos mais do que da relação daquilo que nós nos propusemos a fazer com esta face de Jano, olhando para o futuro, olhando para frente, aquilo que nós já reconhecemos que devemos implementar em nossas vidas. E as promessas são muitas, muitas. Isto é uma demonstração do reconhecimento daquilo que nós já entendemos que devemos mudar em nossa vida. E o Ano Novo, o Réveillon, certo? Que a Fátima vai se alongar mais em cima disso, certo? O Réveillon, o Ano Novo, é um momento, certo, de nós fazermos um balanço e firmarmos os nossos propósitos relativos ao tempo que vem pela frente. Tempo, essa palavra, né? Tempo. Porque nós estávamos refletindo que faz parte da nossa necessidade enquanto encarnados saber administrar todos esses recursos da nossa evolução nessas metas e períodos que são contados na Terra, denominando os tempos, 24 horas, um mês, um ano, não é? Faz parte da nossa necessidade organizarmos assim. Os espíritos hoje nos dizem que tempo e espaço são de foro íntimo, mas nós não temos ainda essa intimidade maior com a nossa condição de seres espirituais. Então, nesse momento de mergulhar no mundo físico, para exercitar lições, consolidar valores, nós precisamos de uma disciplina material. E essa disciplina material vai começar com esse estabelecimento de limites de tempo para cumprimento de metas. Então, nós temos metas para 24 horas, para um mês, para um ano. Basta que vejamos as empresas que funcionam na Terra. Elas se organizam e elas programam, elas idealizam coisas e estabelecem as conquistas pautando em cima de uma meta, de um tempo determinado para aquilo que é o objetivo. Então, para que nós possamos ver a pedagogia divina em nossa vida. Ainda imaturos quanto às coisas de Deus, porque isso já vem lá dos primórdios, trazíamos uma necessidade intrínseca de disciplina. E nós fomos evoluindo e fomos conquistando tudo isso. Se nós pudéssemos fazer um paralelo agora com as tribos selvagens, os índios, eles têm a sua metodologia de disciplina muito elementar, muito primitiva, que não vai se assemelhar no todo com a nossa, mas eles também contam as luas. Não é? Muito interessante isso. Os índios, eles contam quantas luas para conquistar determinadas coisas. E ali eles já mostram que tudo isso é Deus atuando em nós. E hoje, com o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar aquela página que fala da obediência e da resignação. A obediência com o sentimento da razão. A resignação do coração. A razão por quê? Porque somos seres inteligentes. Somos produto do ser da inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. Mesmo que não tenhamos percebido isso ao longo de séculos, de anos, essa inteligência que nós somos é convidado a uma disciplina que não veio se tocando por isso ao longo de muito tempo e agora estamos racionalizando. Quando nós estivermos plenamente conscientes dessa necessidade de nos disciplinar, nós vamos ser resignados, porque nós vamos ter metas voltadas agora, não mais para as coisas e conquistas materiais, mas para os valores do espírito e para as conquistas morais. E aí, trazendo isso para Ano Novo, nós vamos observar justamente assim. No mundo material, nós traçamos objetivos e metas. Então, é feito um balanço, é feito uma avaliação naquilo que nos propusemos. Espiritualmente também. Estamos lidando com os recursos que cada um traz, não é? Tem aqueles que já veio o Ano Novo de uma forma de construir mais moralmente, né? De elevar-se mais moralmente. Mas tudo que nós estamos fazendo, ainda materialmente, contribui para que cheguemos mais tarde nesses valores maiores do sentido do espírito que nós somos. Então, nós vamos nos confraternizar, nós vamos fazer uma avaliação das atitudes impensadas, daquilo que foi prejuízo em nossa conquista moral,
não é? E vamos estabelecer outros objetivos, partindo da dieta para emagrecer, né? Mas para alguns é aquele mês, aquele ano, que vai se propor a ser mais atento na capacitação para conquistar um trabalho mais digno. Quer dizer, uma partezinha. Só corrigida, trabalho mais digno não, porque todo trabalho é digno. Mas um trabalho que venha atender às suas necessidades. Quando eu falei dieta, eu não falei dieta de comida. Eu falei dieta de maus hábitos. Olha só, também, não é? Tá vendo? É mais fácil conseguir dar comida. Não, né? Pois é, porque essa dieta dos maus hábitos faz parte da dieta da educação, que compreende dos alimentos também. É isso aí. Aí vamos também refletir aqui sobre uma mensagem que está no livro Vida e Caminho, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o nome dessa mensagem é Carta de Ano Novo. O Emmanuel diz o seguinte: Ano Novo é também renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário. Olha que interessante, o Emmanuel realmente tem frases fantásticas. Ele diz: o tempo como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia, a convocar-te para a execução de velhas promessas, que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Se tens inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volte ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Novo ano, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Não maldigas, nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco. E como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros, amparando a ti mesmo. Porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Uma mensagem belíssima, né? Interessante. Que nos faz refletir sobre as oportunidades que o Ano Novo nos oferece. Mas olha só, eu vejo essa é uma posição minha que eu quero compartilhar com vocês. Joana de Ângeles, naquela obra Vida, Desafios e Soluções, ela faz uma colocação que a mim marcou muito. Certo? Ela diz o seguinte, que o momento mais importante da nossa existência é o agora, porque é o momento da decisão. É quando nós estabelecemos o nosso caminho, fazemos as nossas escolhas. Isso é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, item 15, decisão. E aí nós vamos também ao livro Opinião Espírita, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e pelos espíritos Emmanuel e André Luiz, no capítulo 27. E capítulo ímpar, eu tenho a impressão que é Emmanuel, certo? Porque cada um faz um capítulo. E ali nós temos uma colocação que é muito interessante em cima desse aspecto decisão-escolha, que nos diz o seguinte: progresso é fruto de escolha. Não há nobre desincumbência com inflexibilidade de intenção. Se eu não tenho segurança naquilo que eu quero, eu não vou fazer o que eu devo fazer.
afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. Olha, isso é típico de Emmanuel, certo? Então nós temos que entender o seguinte: nós somos os construtores do nosso futuro, e o Ano Novo é o Réveillon, ou a mudança do tempo. O tempo não para, o tempo é único, mas nós estabelecemos, vamos dizer, tempos dentro do tempo, né? Então, a mudança de ano é um momento de reflexão. Um momento de reflexão, conforme lembramos há pouco aqui na origem dessa questão do Ano Novo. Olharmos para trás para vermos o que precisamos mudar. E olharmos para frente para estabelecermos as nossas metas de mudança. Então, isso é o que deve ter para nós todos ser o significado do Ano Novo, ou de um novo ano em nossas existências, para que nós possamos aproveitar bem todo esse tempo que nos é dado para que nós possamos mudar em nós alguma coisa. Isso mesmo. E aproveitando o material que alguém nos doou aqui, do livro Florações Evangélicas pelo Espírito Joana, através do médio Divaldo Pereira Franco, Oração do Ano Novo. Ela diz assim: Senhor Jesus, ante as promessas do ano que se inicia, não nos permitas que esqueçamos aqueles com quem nos honraste o caminho iluminativo, as mães solteiras desamparadas, a quem prometemos o pão do entendimento, as crianças delinquentes que nos buscaram com a mente em desalinho, os calcetas que, vencidos em si mesmos, nos feriram e retornam às nossas portas, os enfermos solitários que nos fitaram, confiantes em nosso auxílio. Isso aqui, quando eu li, viu? Olha só, os enfermos solitários que nos fitaram, confiantes em nosso auxílio. Nós, independente da nossa condição ainda, somos porta de socorro para quem sofre. E não sabemos nos sentir nessa tarefa de servir ao Cristo. Os esfaimados e desnudos que chegaram até nossas parcas provisões, os mutilados e tristes, ignorantes e analfabetos que nos visitaram recordando-nos de Ti. Sabemos, Senhor, o pouco valor que temos identificando-nos com o que possuímos intimamente, mas contigo, tudo podemos e fazemos. Ajuda-nos a manter o compromisso de amar-te, amando neles toda a família universal em cujos braços renascemos. Aí tem mais tem uma colocação. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedidos vos será o que pedirdes. Está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e lhe inspirar ideias sãs. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, tem 11. Essa é a nossa contribuição, não é, Luiz Guigino? É isso. Então ficamos com essa mensagem de Jesus, né? O que quer que nós venhamos a pedir na prece, nós obteremos. Sobretudo, a melhoria moral, né? Aquilo que nós precisamos nesse ano novo que se inicia, nós que já temos a consciência, que nos conhecemos, que possamos pedir a Jesus a força necessária, a coragem necessária para enfrentarmos o nosso maior inimigo, que são as nossas imperfeições, as nossas paixões, isto é, nós mesmos. Então, nesse momento em que nós nos aproximamos, nós já estamos aí há menos de uma semana da virada do ano, né? Então, nesse momento que nós nos aproximamos dessa efeméride, certo? Que é o Ano Novo, que é o Réveillon, vamos fazer um retrospecto do nosso ano, da nossa vida, e vamos estabelecer os nossos propósitos, as nossas metas para o novo ano que se inicia. Porque é quando nós estabelecemos essas metas que nós temos uma referência para o nosso comportamento. E que o ano que se iniciará na próxima semana seja um ano de conquistas, seja um ano de vitórias, seja um ano de superação das nossas más inclinações. Um feliz ano novo com Jesus para todos os amigos da Rádio Rio de Janeiro.
Feliz Ano Novo com Jesus. Feliz Ano Novo, muita paz. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando com o programa Luz na Penumbra. Eu, Renato Souza, aqui nos estúdios da Rádio Rio de Janeiro, né? E o Bill Fabiano ainda nas terras lá do outro lado da Baía de Guanabara. Seja bem-vindo, Bill Fabiano, meu parceiro, boa noite. Boa noite, meu irmão, estamos juntos mais uma vez. Estou torcendo aqui para que todos tenham tido um Natal de muita luz com Jesus em nosso lar. Beijo no coração de todos. Exatamente. E aí esse aqui é o último programa antes das festas de Réveillon, né? As festas de Ano Novo, né, Bill? Exatamente. Então, estamos aí prestes a recebermos um novo livro, um novo caderno para que a gente possa começar a escrever novamente ou dar continuidade, né? Ao que a gente estava escrevendo, né? No ano corrente, né? Acho que a gente possa fazer das nossas páginas aí uma aliança maior com Deus, né? Uma aliança maior com Jesus, com os ensinamentos, para a gente poder tocar a nossa vida para frente, não é isso? E escrever de maneira correta, né? Porque já que a gente escreve a caneta, não escrevemos a lápis, ou seja, não podemos apagar, né? Que a gente, antes de escrever, a gente tenha tranquilidade, serenidade, sobriedade, e sempre com o nosso norte, que é o nosso Mestre Jesus, o que Jesus faria. Antes de você escrever, o que Jesus faria, né? Sim, perfeito. Né? Você lembrou muito bem, não dá para apagar. Não tem como apagar, não tem como rasgar, não tem como. Tá escrito, acabou. Né? É seguir para tocar para frente e procurar acertar os passos, procurar não errar mais. Não é isso? Exatamente. Então vamos lá, Bill, a gente está na leitura de uma ata, não é isso? De 21 de outubro de 1859, sessão particular, né? Em que o Kardec, leitura da ata dos trabalhos da sessão de 14 de outubro, e aí foi publicado aqui, ele está dizendo sexta-feira 21, enfim, né? E aí ele está fazendo a leitura dos participantes, tudo que aconteceu na reunião, etc, etc lá, não é isso? Então. Exatamente. Bom, então vamos nós. Agora a gente continua a partir do quarto parágrafo, não é isso, Bill? Na sexta parte. Aí. Leitura de uma carta da senhora TH? Do senhor TH? É isso? É o sexto. Carta do senhor BL de LA. Baseando-se em um artigo. Isso aí. BL de LA? Não. BL de LA? Não. Acho que a gente está na carta... Leitura de uma carta do senhor... Isso aí, eu tô viajando, é isso mesmo, perdão. Leitura da carta do senhor TH. Isso, senhor BL a gente leu no programa passado. Isso aí, então. Leitura de uma carta do senhor TH, que faz uma proposição análoga, motivada da necessidade de não admitir na sociedade, senão pessoas já iniciadas no objeto dos seus trabalhos e professando os mesmos princípios. Ele pensa que um pedido feito por escrito, apoiado na assinatura de 2 apresentadores, e é uma garantia maior das intenções sérias do candidato do que um simples pedido verbal. Na verdade, a gente terminou com esse parágrafo, a gente falou sobre esse parágrafo. Né? Foi. Foi bom relembrar, foi bom, né? Foi bom relembrar, com certeza. Né? Então, esta proposta foi adotada por unanimidade nos termos seguintes. Toda pessoa que desejar fazer parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas deverá fazer o pedido por escrito ao presidente.
Esse pedido deverá estar assinado pelos 2 apresentadores e relatar, primeiro, que o postulante tomou conhecimento do regulamento e se obriga a estar com ele conforme. Segundo, as obras que leu sobre o Espiritismo e sua adesão aos princípios da sociedade, que são os de O Livro dos Espíritos. E aí ele fala aqui de uma base, né, Bill, que é o Livro dos Espíritos, né? Muito embora, para quem está começando, a gente recomende o livro que é o Espiritismo, não é isso? Sim. O Evangelho, porque a gente não pode se apartar do Evangelho de forma nenhuma, e aí vai lá, lê uma perguntinha do Livro dos Espíritos por dia, mas mantém-se firme, focado na leitura do livro que é o Espiritismo, não é? Exatamente. A gente precisa estar sempre com Kardec, né? Kardec tem que estar sempre ao nosso lado, né? Eu lembrei até agora, me falei sobre isso aqui, lembrei daquela mensagem do Dr. Bezerra, né? Acho que é 1964 ou 63, que veio através da psicografia do Chico, e ele fala sobre a unificação do Espiritismo, né? A gente sabe que, até hoje, na verdade, né? Naquela época não, aquele momento específico, e ainda hoje, queriam muito saber para onde levar o Espiritismo, para que vertente seria a filosófica, a religiosa ou a científica, mas sempre vale lembrar que Kardec ele divide a doutrina espírita em 3 partes, né? E não é aleatório isso. Sim. Qual as 3 partes? Bota aí qualquer ordem. Não, é ciência, filosofia e religião. Sim. Religião por último. Sim, é uma ciência. Sim. A doutrina espírita é uma ciência filosófica, né? Ela propõe uma mudança de comportamento, não é uma religião. Mas existe aquela forma religiosa de se tratar a doutrina. Então, o Dr. Bezerra ali, ele diz que está lá nessa mensagem unificação. Você pode levar a doutrina para o lado que você quiser, seja para o lado religioso ou para o lado científico, não há problema. Sim. O que a gente não pode é se apartar de quem? De Allan Kardec. Ele é bem claro. Obviamente, a gente não está falando de Jesus. Jesus é o Harconcourt, né? Sim, mas sim. Como em se tratando de doutrina espírita, segundo o Dr. Bezerra, a gente não pode se apartar nunca de Allan Kardec. Não que você não pode estudar outras obras, óbvio que pode. Óbvio, deve estudar outras obras, mas sempre com Kardec ao lado, né, Renato? Perfeito. É a base, né? É a base. E aí ele fala dessa conformidade com, né, os princípios de uma sociedade que são os que estão no Livro dos Espíritos. Porque o Livro dos Espíritos vem tratando de tudo desde o início, que é Deus, até lá o finalzinho, as leis morais, etc., né? As questões da vida como propósito no futuro, etc., das provas, das expiações, de leis do progresso, etc., etc., etc. Então ele fala que você tem que estar em conformidade com o que está ali no Livro dos Espíritos. Você aceita? Né, Bill? De alguma forma uma pergunta que está aqui, né? Também. A gente tem que ver também uma questão cronológica aí. O Livro dos Espíritos, a Revista Espírita é de 1859, né? O Livro dos Espíritos saiu em 1857, né? Em 57. 18 de abril de 1857. Muito recente, né, Bill? Exatamente. O que é o Espiritismo foi lançado justamente em 1859. Sim. Ou seja, não tinha uma divulgação, talvez, não sei em que ano foi. O livro veio para, né? Trazer um preâmbulo, digamos assim, né? Exatamente. Então, por isso até que ele indica o Livro dos Espíritos. E até confirmar, né? Até confirmar. Porque, de alguma forma, a gente pode dizer o seguinte, olha, começa pelo Livro dos Espíritos. A doutrina começou pelo Livro dos Espíritos, não é? Mas se você não está de acordo com alguma coisa que está ali, você precisa ler o que é o Espiritismo. Concorda comigo? A galera sabe, com certeza, a galera sabe que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, né? Sim. Cada parte dessa representa uma obra da codificação. Enfim, agora eu não sei a ordem direita aqui, porque eu não lembro, mas você tem lá a primeira parte que fala sobre a divindade, o que é Deus, que está na Gênesis, enfim, as questões filosóficas, morais de Jesus, que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns também, está tudo ali no Livro dos Espíritos. É antecipada, digamos assim, né, Renato? Poderia ser o contrário, né? Você primeiro lançar as outras obras e depois compilar
em perguntas no Livro dos Espíritos, mas foi ao contrário. Eles fizeram um apanhado do que viria depois, né? Perfeito, sem dúvida. E aí ele continua dizendo, né? O senhor presidente mencionou a conduta pouco conveniente de 2 auditores admitidos na última sessão geral, os quais perturbaram a tranquilidade de seus vizinhos para suas conversas e suas palavras deslocadas. Lembrou a este propósito os artigos do regulamento relativos aos ouvintes e convidou de novo os senhores membros da sociedade a ter uma excessiva reserva sobre a escolha de pessoas aos quais dão as cartas de introdução e, sobretudo, se absterem de modo mais absoluto de as dar a alguém que não fosse atraído, senão por um simples motivo de curiosidade, e mesmo a quem, não tendo nenhuma noção preliminar do espiritismo, estaria por isso mesmo na impossibilidade de compreender o que se faz na sociedade. As sessões da sociedade não são um espetáculo, se deve assistir a elas com recolhimento, e aqueles que não querem senão distrações não devem as vir procurar numa reunião séria. E aí aqui o Kardec já dá logo uma pincelada a respeito da nossa responsabilidade, né, numa reunião espírita, não é isso, Bill? Com certeza. Eu lembro até uma vez, cara, que a gente teve uma intempérezinha lá na educação mediúnica, que tem muitos anos. Eu não lembro agora, me fugiu o nome do nosso querido irmão, que era esposo da Marlene, que fazia comigo lá, Edgar. O Edgar, sim. Me perdoe, Edgar, mas me deu um branco aqui agora. E teve uma pessoa lá, rapaz, que ela chegou muito equivocada, muito em desequilíbrio espiritual, e ela começou a contradizer o Edgar, começou a levantar o tom de voz e falar: vocês concordam com o que ele está falando? Isso não é possível, né? O que ele está falando está errado. O Edgar, coitado, já era um senhor de idade, né? Ele ficou meio sem graça, não sabendo o que fazer, e eu, naquela hora, eu fui tomado com certeza não era eu ali, eu fui tomado por um amigo espiritual, que talvez o Renato saiba quem é, né? E, cara, foi colocado o cara ali chamou o cara para o respeito mesmo, né? Sim. Né? E se o senhor não concordar, o senhor pode sair. A porta que o senhor entrou é a mesma porta que o senhor vai querer sair, se o senhor quiser. Se o senhor quiser ficar, o senhor tem que ficar com todo o respeito aqui a todas as pessoas que já chegaram primeiro com o senhor aqui. Né? E, enfim, naquele momento ali eu acho que ele acordou, né? Porque ele estava meio que tomado por alguma coisa. Mas a gente precisa, obviamente, com todo o carinho, com todo o amor e respeito também, mas a gente precisa se impor, sobretudo numa casa espírita, sejam com encarnados ou desencarnados que querem desarmonizar, a gente precisa, né, em determinado momento, falar um pouco mais alto, e eu acho que vai muito também daquilo que a gente estava falando semana passada, né, Renato, sobre isso, sobre condutas, sobre posicionamentos. Você está lembrado, sabe do que eu estou falando, né? Sim. Eu acho que faz parte, né? Sim. Não dá para ser, a gente não dá para a gente agradar as pessoas. A gente tem que agradar a Jesus, obviamente com todo amor e carinho, mas fazer as coisas conforme a espiritualidade determina que seja. Perfeito, né? Com disciplina. Ah, mas você é disciplinado o tempo todo, Bill? Não sou. Não. Mas quero ser. Perfeito. Essa é a diferença. Perfeito, Bill. Perfeita a colocação, não é? Nós temos que olhar as coisas pelo todo. Eu não posso ficar olhando só pelo, né? Por um ângulo. Não. Você tem que olhar pelo todo. O funcionamento da casa. Você tem que olhar por tudo isso. E aí, outra coisa que você colocou muito bem também. Mas você já é disciplinado? Não sou. Mas eu procuro ser disciplinado nas horas em que eu estou lá, porque é assim que eu vou aprender a ser disciplinado lá fora. Não é? Exato. É exercitando, praticando, estudando, praticando, que eu vou ser disciplinado lá fora. A mudança só acontece assim, não é? Quando você se dedica àquelas horas de disciplina, né? De aprendizado, de sentar, de ouvir, de estudar, de perceber, de ver o que você tem que
precisa fazer, olha, tem algo que você precisa falar e não falou, e aí, né? E tudo mais. É desse jeito mesmo, perfeito, né? Aprendizado é repetição, né? Repetição. Sim, perfeito. Estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita Ano Ímpar, estamos em dezembro de 1859, eu e meu parceiro Bill Fabiano. Vamos dar continuidade aqui, Bill. O senhor TH propôs a nomeação de uma comissão de 2 membros, encarregada de examinar a questão das entradas concedidas às pessoas estrangeiras e de pôr as medidas necessárias para prevenir o retorno dos abusos. Os senhores TH e Cole foram designados para fazerem parte dessa comissão. Estudos. Primeiro, problemas morais e perguntas diversas dirigidas a St. Louis. Segundo, o Sr. DR propôs a evocação de seu pai por considerações de utilidade geral e não pessoais, presumindo que disto possa sair um ensinamento. St. Louis, interrogado sobre a possibilidade desta evocação, respondeu: vós os podeis perfeitamente, entretanto, eu vos faria notar, meus amigos, que esta evocação requer uma grande tranquilidade de espírito. Esta noite discutistes longamente assuntos administrativos e creio que será bom remeter a uma outra sessão, tendo em vista que pode ser mais instrutiva. Terceiro, o Sr. Leigh propôs a evocação de um de seus amigos, sacerdote quando vivo. St. Louis, interrogado, respondeu: não, porque primeiro o tempo não nos permite, em seguida eu, como presidente espiritual da sociedade, nisto não vejo nenhum motivo de instrução. Será preferível fazer esta evocação na intimidade. O Sr. S. pediu que se mencione na ata o título de presidente espiritual que St. Louis quis tomar. Fechou, né? Fechamos uma ata aqui, né, Bill? E ele deixa que, é claro, é firme no que ele precisa ser firme, não é? É naquilo que ele julga e que recebeu da espiritualidade também, que vai ser prejudicial, né, Bill? Com certeza. A gente tem diversos exemplos aí. O próprio Emmanuel com Chico, né? Eles têm uma simbiose ali bem bacana, né? Muitas histórias já pretéritas, né? Dos dois. Então tem uma intimidade também. Mas a gente sabe que os espíritos mais evoluídos, eles não estão para brincadeira, né, cara? Eles estão para oba-oba. Eles são amorosos, sim, mas são firmes e tem que ser feito aquilo que tem que ser feito. Porque os espíritos nobres, eles pensam sempre no coletivo, nunca na individualidade. Então, para que a individualidade seja feita de forma correta, de forma serena, tem que ter disciplina, não adianta, cara, porque se a espiritualidade é igual o jardim de infância, nós somos iguais jardim de infância para a espiritualidade. Se a gente não tiver um parâmetro, né, uma lei, cara, vira bagunça. A gente vive num planeta que tem muitas leis, muitas normas. Sim. A gente vê que, obviamente, não vai ficar falando aqui de Júpiter, nem de planetas mais evoluídos, porque a gente está aqui na Terra e tem que viver na Terra da forma que a Terra estiver. Mas vamos fazer uma projeção lá para Júpiter, que reza a lenda que nem leis mais não há leis, porque ninguém transgride leis, né? Os espíritos já sabem, já estão com as leis divinas intrínsecas no próprio cerne, porque já alcançaram aquilo. Aí não haverá mais leis, mas enquanto houver a necessidade, cara, a gente tem que ter leis, tem que ter normas, porque senão a gente não consegue, a gente sai do trilho. Pô. Sim, perfeito. Né? Essa questão da individualidade é interessante você falar, porque você é visto como individualidade no aspecto das ações que você promoveu, que você fez, se foram boas e se foram mais, é responsabilidade, né? Aí é individual, sim, mas na vida em sociedade, aqui a gente está falando de quê? Sociedade de Estudos Espíritas. E ali o que tem ali? Tem o trabalho mediúnico, tem tudo ali. E ali na vida em sociedade, você tem que olhar o que é para todos, não é? E o que é para o bem da sociedade, da organização propriamente dita, não é? Então, é o princípio que o André Luiz obteve lá dos ministros de Nosso Lar,
não é? Do Sanzio e tantos outros ministros lá, quando ele perguntou o que era o bem, não é? E o que era o mal. E aí os ministros responderam para ele, olha, o bem é para todos, não é? Aí ele falou assim, e o mal? O mal, infelizmente, não é? É a ausência desse bem, inclusive quando você deixa de fazê-lo para você mesmo, de uma forma individual. Mas o bem, ele é para todos, não é? Porque quando você faz para você, você se torna exemplo. A tua luz ilumina, Bill. É interessante isso, né? A tua luz ilumina. Bacana essa questão, porque você está tentando se melhorar. E aí outros vão vendo, outros vão percebendo, outros vão tendo noção. Poxa, por que o Renato está ali, naquela situação ali e tudo? Não sabem o que você passou. Né? Exatamente. Para poder permanecer firme, porque não é fácil, né? É desafio. Como diz o poeta, né? Você não sabe por onde eu caminhei para chegar até aqui. Exato. Mas é possível para todo mundo, é possível para qualquer um chegar lá também, com certeza, não é? Sem dúvida. Exatamente. Então vamos lá, Bill, né? Faltam 4 minutos, né? Ou um pouco mais do que isso. E tem uma nova ata aqui que é da sessão geral, 28 de outubro de 1859, tá? Então ele está de leitura da ata e dos trabalhos da sessão do dia 21 de outubro, né? Apresentação de 5 novos candidatos como membros titulares, a saber, o senhor N, negociante, de Paris, a senhora Emily N, mulher do precedente, e a senhora viúva G, de Paris, a senhorita de P, de Estocolmo, e a senhora I, de Estocolmo também, né? Senhorita, sim, né? Essa aqui, última senhorita, né? Todas duas senhoritas, né, Bill? Duas também. Senhoritas. Duas senhoritas, né? Então vamos lá, leitura dos artigos do regulamento. Eita, arrastou alguma coisa aí, Bill? Fez um barulho aí, alguma coisa aí. Mas vamos nós. Leitura dos artigos do regulamento relativos aos ouvintes e de uma notícia para a instrução das pessoas estranhas à sociedade, a fim de que elas não menosprezem o objeto dos seus trabalhos. Comunicações. Primeiro, leitura de um artigo do senhor Oscar comentando. Eu conheço esse nome, hein, Bill? A gente já falou desse nome aí na Revista Espírita. Né? Então, sim. Sobre o mundo dos espíritos, publicado, né? E aí esse nome aí, Siècle, do dia 27 de outubro, refutação de certas passagens deste artigo. Segundo, leitura de um artigo de um jornal novo intitulado... Qual o nome, Bill? Fala esse nome aí, por favor. Publicado em Saint-Étienne. Este artigo foi concebido num espírito benevolente para com o espiritismo, intitulado La Girautet, né? Girautet. Enfim. Meu Deus. O nome é difícil, hein? Terceiro, doação de 4 poemas do senhor Porry e de Marcelle, autor de A Uranier, dos quais foram lidos fragmentos. Estes são La Captive, né? Les Bohémies e outros nomes aqui mais que depois a gente vai falar no próximo programa. Nós vamos treinar, nós vamos ensaiar, né, Bill? Para trazer, que são vários nomes aqui. Eu não tive essas existências não, cara. Não tive essas vidas não. Não lembro. Para mim está muito distante. Agradecimentos serão dirigidos ao senhor de Porry e as supraditas obras serão depositadas na biblioteca da sociedade. Bill, vem o 4º, 5º, 6º, mas isso vai ficar para o próximo programa, que já vai ser no dia 3 de janeiro de 2025, Bill Fabiano Cordeiro. Faltam aí 40 segundos para a gente terminar o programa. Vamos terminar desejando a todos, né,
Como nós falamos no início, né, um ano de 2025 com muitas bênçãos, com muitas realizações, com muitas... Não peçam nada. Se eu tenho que dar um conselho para vocês, não peçam nada a Deus. Peçam apenas que vocês façam as escolhas acertadas, as boas escolhas, meus irmãos. É o que eu desejo para todos. Para mim, principalmente, para minha família e para vocês também, para o Renato, meu parceiro, que a gente possa fazer as boas escolhas. As escolhas que devem ser feitas, não a nossa, mas a escolha que Deus determina pra gente. Perfeito, Bill. É isso aí, né? Que a gente possa ter calma, paciência, prudência, não é? Recorra sempre ao Evangelho, recorra sempre à oração, que é super importante. A todos aí um feliz ano novo, um feliz 2025. Estamos juntos, tá? Muita paz a todos. Bill Fabiano. Muita paz a todos. Feliz ano novo. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.